Aleluia, Deus. Fica à vontade na casa de Deus essa noite, tá? Em nome de Jesus. Quem está feliz com o Senhor Jesus, dá um glória a Deus aí para Jesus. Eu também estou feliz com Jesus, tá bom? Também estou feliz. Você vai pegar a tua Bíblia essa noite em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e abre ela no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7, escrito pelo sábio Salomão. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Vamos ler o versículo 7, vamos ler até o versículo 8, tá bom? Vamos ler do versículo 1 até o 8, diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Versículo 8, esse é o versículo da palavra essa noite. Frise bem nele. Diz assim: o fim das coisas. Repita comigo, vai lá. O fim das coisas é melhor do que o início. Vamos ler de novo? Só essa parte A. O fim das coisas é melhor do que o início. Eu quero ler outro versículo para você. Pega a tua Bíblia e vai lá para Apocalipse, capítulo 2. Não sou muito de fazer isso não, mas essa noite Deus colocou no meu coração. Apocalipse 2:10. Que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Repita-se comigo: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, amigo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir tua voz. Eu sei, Pai amado, que se não for o teu Espírito, Pai amado, falar à igreja, Deus, do homem, não se pode nada, só palavras lançadas ao vento, Deus. Mas o teu Espírito, Pai, ele testifica no coração de cada um, começando do altar até a porta. Então eu te peço essa noite, amigo Espírito Santo, fala conosco. Testifica a palavra que o Senhor, Pai amado, preparou para essa noite. E eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus essa noite? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho uma palavra que Deus já colocou no meu coração a me compartilhar essa noite com a igreja. Dentro aqui desses 2 versículos que nós acabamos de ler. Mas o que eu queria frisar é o versículo 8 de Eclesiastes 7, a parte A, e lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte C do versículo. E Eclesiastes 7, 8, a parte A diz dessa forma: melhor é o fim das coisas do que o seu início, do que o seu princípio. E em Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei se
Já aconteceu com você de você ter uma palavra que parece que aquela palavra ela te acompanha durante a tua vida. Ela te acompanha durante a tua vida. E a palavra que eu quero pregar hoje é uma palavra que tem acompanhado a minha vida. Aqueles que nos acompanham aqui na igreja sabem que eu falo muito sobre isso que eu quero pregar essa noite. Mas eu falo muito porque me acompanha. Fala muito porque ela entrou no meu DNA, né? E eu não consigo sair fora dessa palavra. Eu falo uma frase aqui nessa igreja que ela diz dessa forma: não importa a forma que você começou a tua caminhada cristã, o que importa é a forma que você vai terminar ela. Pastor, não importa a forma que eu comecei. Não. É tanto que o sábio Salomão, ele escreveu esse versículo e ele falou assim: olha, melhor é o fim das coisas do que o início. Opa, melhor é o fim. Então eu já tenho respaldo na minha frase do homem mais sábio da Bíblia, chamado Salomão. Ele está falando: olha, melhor é o final do que o começo. E uma frase que eu carrego no meu DNA é que eu falo com constância que melhor, não importa a forma que você começou a tua caminhada cristã, o que importa é a forma que você vai terminar ela. E o apóstolo João, em Apocalipse 2:10, ele cita um versículo na parte C, dizendo assim para a igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Entenda uma coisa essa noite no nome de Jesus. Entenda uma coisa. Quando eu falo que é mais importante a forma que você vai terminar a tua caminhada cristã, por quê? Porque quando eu olho à minha volta, ainda mais dentro da igreja, do meio cristão, ou eu posso olhar pessoas que caminharam junto comigo lá no início da minha caminhada cristã, pessoas que um dia sentaram do meu lado para adorar a Deus e hoje eles não estão mais na presença de Deus. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, um dia começou a caminhada cristã, um dia aceitou Jesus, um dia foi para a igreja, mas não perseverou. Mas essa pessoa, ela não continuou a caminhada cristã. E aí, pastor, Deus vai dar um bônus pelo tempo que essa pessoa permaneceu na presença de Deus? Não. Deus não vai dar bônus nenhum. Eu quero que você entenda uma coisa: a única forma de ir para o céu, tá bom? A única forma de ir para o céu, sabe qual é? É você morrendo na caminhada cristã. Ou em outras palavras, você morrendo crente, você morrendo servindo a Deus. A única forma de ir para o céu é você morrendo servindo a Deus. Se você servir a Deus durante 40 anos e chegou um dia que você desviou da presença de Deus e no outro dia você morreu, bau, você não vai para o céu. Pastor, pode parecer injusto isso, né, pastor? De eu viver uma vida toda, como é o caso de algumas pessoas, de passarem uma temporada na presença de Deus, e em dado momento da caminhada cristã dessa pessoa, sabe o que ela faz? Ela abandona Jesus, ela vira as costas para Jesus, e ela vai viver a vida dela lá fora. Glória a Deus quando Deus dá oportunidade para alguma dessas pessoas voltarem para a sua presença. E nós cremos em um Deus de oportunidades. Nós cremos em um Deus que dá segunda chance para o homem e para a mulher. Nós cremos nisso. Então glória a Deus quando algumas pessoas elas se reconciliam com Deus. Isso é motivo de alegria. Mas é motivo de tristeza, por exemplo, quando alguém caminhou na presença de Deus, desfrutou daquilo que Deus tinha e tem nessa terra, e chegou o momento que ele desviou da presença de Deus e o diabo arrebatou a alma dele dessa terra. Aí não tem.
mas solução. Porque a Bíblia fala que uma vez morrendo, segue-se o juízo. Não existe a possibilidade de eu morrer, e aqui eu quebro uma doutrina que existe na Igreja Católica, que prega sobre algo chamado purgatório. Não sei se você já ouviu essa doutrina, mas a Igreja Católica fala quando alguém morre em pecado, essa pessoa ela vai passar um tempo no purgatório, e o fogo do purgatório vai purificar o pecado dela, e quando estiver bem limpinho lá no purgatório, aí essa pessoa agora vai entrar no céu. Mas se você folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você pegar até as folhas em branco, as folhas pretas da Bíblia, você não vai achar purgatório na Bíblia. Pastor, por que eu não acho? Porque não existe. A verdade é que foi algum homem, alguma pessoa, querendo, vamos se dizer assim, querendo minimizar a condenação dele eterna no inferno, e inventou essa doutrina para as pessoas. Mas não existe. Só herda o reino dos céus aquela pessoa que no último segundo de vida morreu servindo a Deus. Se morrer servindo a Deus, você com certeza vai ser salvo, tá bom? E eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus, que a nossa vida cristã, ela é uma vida que nós temos que perseverar. O João está falando assim, olha, ser fiel até a morte. E aí sim tu vai ganhar a coroa da vida. Entenda uma coisa no nome de Jesus: só herda o reino dos céus aqueles que terminam a corrida cristã. Você pode até ter começado ela lá na linha de partida, mas se você começou ela e em dado momento você parou ou voltou para trás, é a única duas opções que Deus ele te condena: é você parar e voltar para trás. Você caminhar, não aguentar correr tanto, e você caminhar, você ainda está na maratona. Agora quando você para e volta para trás, aí não. Aí você é um desistente da caminhada cristã. E os desistentes, eles não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. É por isso que quando eu aceitei Jesus, eu coloquei na minha cabeça que eu aceitei Jesus para servi-lo por toda a minha vida. Sabia disso? Eu não sei se passa na cabeça de alguém, posso supor que passe, de alguém um dia ter vindo para a igreja, para a casa do Senhor, aceitado Jesus e ter falado assim: não, eu vou ficar um tempo na igreja e depois eu saio. Eu vou ficar um tempo com Jesus, mas aí depois eu dou uma escapulida, pode acontecer depois eu voltar. Eu não sei se existe esse pensamento, pelo menos o meu. Há 15 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu decidi entregar minha vida para Jesus e viver uma vida, ou até eu morrer nessa terra, ou até aquilo que a Bíblia me ensinou que existe, que é o arrebatamento da igreja, que é Jesus voltar para buscar o seu povo. Então, na minha caminhada cristã, eu aceitei Jesus apenas com o plano A. E o plano A é apenas esse: opa, eu vou servir Jesus ou até eu morrer, ou até Jesus vir buscar a sua igreja. Esse é o meu plano de servir Jesus. E eu te aconselho essa noite, deveria também ser o seu. Sabia disso? Deveria também ser o teu plano. Servir Jesus ou até você morrer, ou até o arrebatamento da igreja. Tá? Então não existe plano B em servir Jesus. Só existe plano A. Mas eu quero que você se atente à caminhada cristã. O que eu quero pregar essa noite aqui é sobre a caminhada cristã. E se nós fôssemos colocar uma comparação do que é a caminhada cristã, eu poderia usar o exemplo de uma competição que acontece nas Olimpíadas. Pastor, qual é essa competição? Uma competição chamada maratona. Pastor, não sei o que é maratona não, pastor.
Maratona, algumas pessoas aqui podem ter visto corrida de pessoas, corrida, onde as pessoas ali marcam um dia, olha, quem chegar primeiro lá é o campeão. Mas a maratona ela é um pouquinho mais diferente do que aquelas corridas. Vamos usar a expressão, existe nas competições corridas de 100 metros, 100 metros, que é corrida rapidinho. Em menos de 2 minutos, o competidor já chega lá no final. Uma maratona não. Uma maratona, ela não é uma corrida primeiro rápida. Porque para ser maratona, isso aqui eu sei, tem que ter no mínimo 42 quilômetros para ser considerado uma competição de maratona. Pelo menos 42 quilômetros correndo. Diferente de uma competição. Alguém que assiste esporte aqui sabe daquela competição dos 100 metros, onde o competidor, quando ele sai, ele já sai disparado assim por hora, porque é rápido, é tiro rápido. E ele quer chegar rápido lá no outro lugar lá. Agora a maratona não. A maratona as pessoas vão correndo. E chega um momento que elas vão em um ritmo não tão rápido. Elas vão em um ritmo, vamos se dizer assim, não parando, mas também não tão rápido, para não cansar muito. E eles vão correndo. Aqueles que saem desesperados da linha de chegada, quando eles chegam nos 10 quilômetros, eles estão com a língua para fora da boca. Aí aquele que saiu correndo de boa, olhando para frente, essa pessoa ela passa por aquele que saiu rápido. E vai continuando a caminhada cristã. Pastor, o senhor está comparando então a minha caminhada cristã como uma maratona que eu tenho que correr, manter uma velocidade, às vezes uma velocidade mediana, mas você não pode parar, mas você não pode olhar para trás, você tem que manter um ritmo. E aquele ritmo, você mantendo ele, você conclui os 42 quilômetros de uma maratona. Não é tão fácil. É cansativo? É cansativo. Falta o fôlego? Falta o fôlego. Mas a caminhada cristã é isso, eu quero que você entenda. Eu poderia usar essa frase, que fala dessa forma: a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, onde você precisa de pique. A caminhada cristã é uma maratona, em que você precisa de fôlego, tá bom? E existe um versículo na Bíblia Sagrada, se você quiser me acompanhar, Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Entenda uma coisa aqui, que o autor de Hebreus, ele nos aconselhou a fazermos. Sabe o que é? Ele nos aconselhou, falou assim: olha, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Opa! Correr. A caminhada cristã é isso, eu estou indo para um alvo, eu estou indo para a linha de chegada, eu estou correndo. Tá bom? O autor aos Hebreus fala assim: olha, uma nuvem de testemunhas está te rodeando, te olhando. Eu não sei se você sabe, mas uma maratona, ela é, em regra, feita dentro da cidade. Dentro da cidade. As pessoas marcam, vai ter uma maratona. E as pessoas começam a correr pelas ruas da cidade. E o vizinho sai e vê aqueles corredores passando na frente dele.
corredor está correndo a sua maratona e as pessoas estão ali olhando. Por quê? Porque é dentro da cidade a maratona. Tem pessoas testemunhando aquela corrida. Estão ali olhando. E nós entendemos uma coisa sobre a nossa caminhada cristã. Eu não sei se você sabe, mas a tua caminhada cristã, ela é observada pelas outras pessoas. Sabia disso? Eu posso usar o que Paulo escreveu dizendo que nós somos livros lidos por outras pessoas. Se naquela época de Paulo existisse já a Bíblia, ele escreveria: nós somos a Bíblia que as outras pessoas estão lendo. Sabia disso? Você consegue imaginar agora você correndo a tua caminhada cristã na maratona, passeando pelas ruas da cidade, e homens, mulheres, observando você correr ela, observando, vendo o teu esforço. É isso que acontece na nossa vida cristã. E eu entendo uma coisa que eu quero passar para você essa noite. Eu sempre entendi que a maior pregação que existe na vida de um homem e de uma mulher não é palavras eloquentes, não é você subir no altar e saber pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Essa não é a maior pregação do homem e da mulher. Pastor, qual é a maior pregação que eu posso pregar? O teu testemunho de vida. É a maior pregação que você pode pregar aí na sociedade e no lugar onde tu mora. Nosso pastor, ele cita uma frase, dessa forma a frase é, ele fala assim: olha, as palavras, elas convencem alguém. Palavras podem convencer, mas o exemplo, ele arrasta uma multidão. Você já se deparou, por exemplo, com um pai que bebe e fuma, mas todos os dias ele está lá na cabeça do filho dele falando assim: meu filho, eu não quero que você beba, eu não quero que você fume, meu filho. Mas ele bebe e fuma. No decorrer do tempo, o filho vai crescendo, sabe o que acontece? Ele começa a beber e fumar. Aí você se pergunta: aonde está todas aquelas palavras que o pai todo dia ia lá martelar na cabeça dele? Foram jogadas ao vento, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Sabe por quê? Porque o exemplo fala maior do que 1000 palavras. Você pode passar um dia todo aconselhando uma pessoa a não fazer alguma coisa, algum pecado ou alguma conduta, e se terminar aquela conversa, você sair daquela presença e você agora ir cometer aquele pecado e cometer aquele tipo de ato, o teu dia foi um dia perdido. Agora aquele 1 segundo de exemplo que você deu ali vai fazer aquela pessoa te copiar, ainda mais se for filho. Então, eu quero que nós possamos entender sobre o nosso testemunho. Tem pessoa nos olhando. Se eu te falasse, vocês que gostam aqui, quem gosta de assistir Big Brother aqui, dá um glória a Deus. Tem crente assistindo Big Brother, né? Mas se eu te falasse que a nossa vida, ela é um Big Brother. Pastor, a nossa vida é um Big Brother. E pense que as câmeras que nos filmam é mais potente do que qualquer uma de última geração que existe hoje nos nossos dias. As câmeras que estão nos filmando, não é essas barrelinhas que nós temos aí na frente da igreja, não. Não é essa daí que nós temos aí, não. Pense que essas câmeras são potentes, ao ponto de o Davi, sabendo a potência dessas câmeras que vigiam o crente dia a dia, ele escreve um versículo que ele diz dessa forma: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos altos montes, ali tu estás. Se eu descer às mais profundezas do abismo, ali tu estás também. Como eu fugirei da tua presença, Senhor? O Davi soube o poder que existe nessas câmeras que nos vigiam.
Não existe essa de falar: ah, pastor, um dia eu cometi uma coisa que só eu sei, ninguém mais sabe. Tem certeza disso? Pelo menos 3 pessoas sabem daquilo que você pensa que ninguém sabe. Primeiro é você, segundo é o diabo, que o diabo é espírito, e o terceiro é Deus. Pelo menos os 3 sabem. Mas essas câmeras, eu quero que você entenda, não tem como fugir delas. A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os olhos do Senhor são aqueles que veem o profundo e o escondido do coração. Não existe como alguém esconder pensamentos no coração de Deus. O nosso Deus, ele é tão poderoso que a Bíblia fala que palavras, ainda antes de serem ditas da nossa boca, ele já sabe todas que vai ser ditas. Ele é tão poderoso que a Bíblia fala que até os fios de cabelo que existem na tua cabeça, ele sabe. Sabia disso? Esse é o Big Brother que nós vivemos. Eu não sei se você sabia, mas quando você começa a entender que existe alguém te olhando, tu sabia que o ladrão ele aproveita as oportunidades. Mas ele aproveita as oportunidades, na maioria das vezes, quando ele furta alguma coisa, é quando não tem ninguém por perto o olhando. Se não tiver ninguém ali perto, o ladrão, para furtar, ele passa a mão e leva. Sabe por quê? Porque o pensamento dele não tem ninguém perto. Não tem ninguém vai ver. Alguns ladrões gostam de roubar no escuro. Sabe disso? Se um lugar tiver escuro, aí ele vai lá. Por quê? Porque ninguém vai ver ele. Se uma lâmpada, um holofote for colocado já ali, opa, já vai atrapalhar ele fazer alguma coisa. Por quê? Porque pode passar alguém e vê-lo. Eu sei que existem crentes que pensam que a sua vida, em muitos atos e condutas, não é vista e presenciado por ninguém. Mas eu quero te dizer essa noite, no nome de Jesus, primeiro, aquele Deus que tudo vê e tudo sabe, ele não dorme. Sabia que Deus não dorme? O Vilas Boas fez uma canção dizendo: olha, Deus, ele não dorme. E é verdade, ele não dorme. Deus, ele não tira um descanso. Então eu posso concluir uma coisa: que as nossas 24 horas do dia, elas estão sendo vigiadas por Deus. Se alguém aqui no nosso meio, no momento em que estivesse prestes a cometer algum erro, algum pecado, e olhasse para um lado, não visse ninguém, olhasse para o outro, não visse ninguém, a porta trancada, se você olhasse para o céu, você iria ver Deus te vendo. Você sabia disso? Se você inclinar os teus olhos e olhar para o alto, você lembraria. Eu até penso que é uma forma didática de eu me desviar do pecado. Porque alguém que pratica deliberadamente o pecado, ele costuma fazê-lo quando não existe ninguém por perto. Mas se eu colocasse no meu coração que Deus a todo momento tem me olhado, sabia que é uma forma didática de você excluir o pecado da tua vida e você até mesmo resisti-lo? Porque você vai lembrar que Deus, ele está te vendo e te olhando. Mas eu creio que tão importante quanto Deus está nos olhando é o que as pessoas também estão vendo em nós. Vou ser bem sincero com você. Pense que é chato nós conversarmos com alguém e essa pessoa falar assim: fulano de tal é lá da tua igreja? Aí não pode mentir, né? Tem que falar: é lá da igreja lá. Rapaz, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro.
Sério? Mas eu só sou pastor, só posso ensinar, não posso obrigar a pessoa a fazer nada não. Mas a verdade é que existe tantas pessoas que estão na boca de ímpio. Mas sabe por quê? Porque não estão dando um testemunho de crente. O livro que essa pessoa está escrevendo lá fora é um livro de mau testemunho. E isso é um perigo, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu um versículo dizendo dessa forma: é lícito que venham os escândalos na igreja. Na igreja. Se alguém pensar que a igreja é lugar apenas de santo, de pessoas, vivendo uma vida padrão, não. O apóstolo Paulo fala assim: ele é lícito haver escândalos. Mas ele conclui o versículo dizendo: mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Se você pensasse naquilo que o apóstolo Paulo, ele deixou de ilustração falando assim, vós sois embaixadores do reino dos céus. Tu sabe o que é um embaixador? O embaixador é um homem ou uma mulher que está em outro país representando o seu país de origem. Por exemplo, em quase todas as nações do mundo, existe um embaixador brasileiro que está lá. Lá no consulado brasileiro, tem um rapaz lá, ou uma mulher, que representa o Brasil, a República Federativa do Brasil. Ele é o embaixador do Brasil. Toda que tem que se tratar internacionalmente com o Brasil, começa por ele. Depois ele vai fazendo a ponte até chegar aqui nas autoridades competentes. Mas eu quero que você entenda algo essa noite. Ser um embaixador do Brasil, ou poderia ser dos Estados Unidos, que é a maior potência, não é nada comparado àquilo que o apóstolo Paulo delegou para mim e para você. Ser embaixador dos Estados Unidos não é nada comparado a ser embaixador do reino dos céus. Não é nada. E eu quero que entre na tua cabeça essa noite essa responsabilidade. Deus, ele nos coloca e fala que nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós estamos aqui representando a Jesus. Representando. A igreja primitiva, quando ela começou a explodir em Atos dos Apóstolos, o povo, a comunidade da época olhava para a igreja primitiva, para aqueles primeiros discípulos, e sabe qual o nome que eles davam para eles? Cristãos. Cristãos. A igreja em Atos começou a explodir, começou a formar discípulos. A sociedade da época deu um apelido para eles. Olha lá os cristãos. Os cristãos. Se você for se aprofundar o que significa a palavra cristã, o primeiro significado que você vai achar, sabe qual é? Cristão significa um pequeno Cristo. Pastor, significa um pequeno Cristo? É. Seria a mesma coisa de falar assim: você é um cristão, sabe por quê? Porque você representa Cristo aqui na terra. É a mesma coisa que falar isso. Aí eu coloco para mim e para você: você não acha que é uma responsabilidade muito grande? O quê? Representar Brasil, Estados Unidos é fichinha. Agora representar o reino dos céus, ou representar Jesus, que responsabilidade Deus ele me deu. E eu fico pensando, as pessoas que Deus delegou essa responsabilidade para elas, mas a sua caminhada cristã tem sido marcada de mau testemunho. Existe uma palavra na Bíblia Sagrada, lá nos Evangelhos, que fala que naquele último dia, diante do tribunal de Cristo, do tribunal de Jesus, vai chegar pessoas e argumentando com o Senhor Jesus, dizendo dessa forma:
Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E a Bíblia fala que aquele que está sentado no trono vai dizer para essas pessoas: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para a condenação eterna. Égua, curou, pregou, expulsou demônio. Eu só posso concluir que era crente. Não era ímpio, não. O ímpio não está curando ninguém na autoridade do nome de Jesus, não. O ímpio não está expulsando o demônio de ninguém, não. A classe que faz isso é nós, é crente. E a Bíblia está falando que alguns chegarão diante de Deus e vai falar: mas eu fiz isso, aquilo, e ele vai olhar, eu vou falar: mas não te conheço não, cara. Vaza. Anjos, amarre pé, amarre mão e lance no fogo do inferno. Mas estava dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. O ato de você apenas vir para a igreja não garante a tua salvação. Sabia disso? Quando nós vemos uma passagem da Bíblia uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens. Sabe o que essa parábola ela retrata? Ela retrata 5 mulheres, 5 virgens, representando a igreja. Mas ela fala assim: olha, a metade, 5, eram prudentes, tinham um azeite na sua botija. Aí a Bíblia fala que a outra metade era imprudente. Mas entendam uma coisa aqui, que está bem escondido lá na parábola das 10 virgens, que fala que as 5 virgens imprudentes, loucas, elas também tinham azeite na botija. Mas sabe qual é a diferença? Que o azeite na botija das loucas era pouco. Não aguentou até o noivo chegar. Mas as 10, nós podemos concluir que buscavam a presença de Deus, porque ambas tinham azeite. Só que as 5 prudentes tinham demais, que transbordava. Agora as outras 5 tinha pouco. Não aguentou tempo suficiente esperando o noivo. Não aguentou. E aqui eu te dou a resposta. Porque muitas pessoas, elas desistem da maratona e da caminhada cristã. Sabe por que elas desistem? Porque elas até têm azeite, mas elas têm pouco. E vou te falar a verdade: pouco azeite na tua botija, cuidado, ele pode esvaziar. E se o noivo voltar e encontrar a tua botija vazia, acabou, você não entra para a festa. Você não entra. Aí você pode falar assim: pastor, então as 10 virgens, pastor, são 10 crentes? Diferente, elas são. 5 amam a Deus de todo o coração. 5 amam a Deus mais ou menos. Até vão no culto, até levanta as mãos para adorar a Deus. Mas a verdade é, vou te falar a verdade, que a adoração que as virgens loucas entregam para Deus é uma adoração falsa. Pastor, baseado em que o senhor fala isso, pastor? Existem pessoas dentro da igreja que entregam para Deus uma adoração falsa. Existe. E se eu te falasse essa noite que tem adoração dentro da igreja que Deus abomina? Pastor, existe pessoas adorando a Deus dentro da igreja que Deus está abominando. Existe. Se eu te falasse que tem igrejas que Deus queria que elas estivessem fechadas. Pastor, tem igrejas que Deus queria que elas estivessem fechadas. Porque elas não honram ao Senhor. E eu sei que existe sim, no meio da igreja, adorações que pessoas que levantam as mãos para adorar a Deus, mas Deus está abominando aquele ato. Mas está dentro da casa de Deus. Um dos versículos que existe na Bíblia, quando fala de adoração do homem para Deus, é quando Jesus conversou com uma pecadora chamada mulher samaritana. E dentro desse diálogo existe um versículo
aonde Jesus ele fala assim, olha, eis que eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Sabe o que nós podemos concluir? Se Jesus fala que procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Se fala do verdadeiro, existe o falso. E eu não sei se você sabe, mas o falso ele é muito parecido. Se você pegar uma Kane falsa, ela é muito parecida com a Kane original. A única diferença é o preço. Se você pega quem gosta de sapato aqui, comprar uns sapatos da Adidas, pirata, e você colocar ele do lado do original, são semelhantes. Só qual é a diferença? É o preço. Mas o desenho é igual, o cadastro é igual, tudo é igual. Jesus contando uma parábola, ele compara pessoas, tá bom? Com a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio é dessa forma. O trigo e o joio, eles estão nascendo juntos. Estão crescendo juntos. E um discípulo pergunta para Jesus, mas Jesus, vamos arrancar o joio. Vamos arrancar, vamos pegar foice, vamos para esse negócio e arranca tudo esse joio, porque está atrapalhando aí. Jesus fala, epa, não arranca não, sabe por quê? Que pode acontecer de tu ir arrancar o joio e tu se confundir, porque é muito parecido com o trigo, e tu vai acabar arrancando o trigo. Então não arranque, deixe como está. Aí Jesus conclui a parábola dizendo, mas vai chegar um dia que os ceifeiros, dando menção aos anjos, eu vou dar ordem para os anjos para passar o teçado, passar a foice na ceifa. E quando esses ceifeiros eles forem, tá bom, colher esse trigo, aí sim, nesse momento eu vou dar uma ordem, falar para eles assim, olha, pegue o trigo e coloca no meu celeiro, tá bom, o trigo. Agora o joio, faça e amarra o joio, faz aí um feixe, amarra esse joio, sabe o que tu faz com ele? Toca fogo nesse joio. Mas é só lá, no último dia. Mas enquanto tá na igreja, a pessoa consegue enganar o pastor, o líder, consegue enganar qualquer pessoa. Por quê? Quando o pastor manda assim, vamos levantar a mão para adorar a Deus, todos levantam a mão e todos são iguais. Alguém olhando do altar, é todo mundo igual. Mas lembra que eu falei que nós vivemos um Big Brother? E os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E Ele não vê apenas você levantando as mãos. Ele olha o teu coração. É o teu coração que Ele olha. Deus coloca uma oração na minha boca sempre quando eu vou orar. Não sei porquê, mas eu oro sempre. Deus, onde tiver um coração inclinado para o Senhor, faz milagre na vida desse homem, Deus. Eu posso entender uma coisa. Seria injusto, por exemplo, se Deus chegasse aqui nessa igreja e falasse assim, hoje eu decidi abençoar todo mundo aqui. Hoje eu vou distribuir bênção para todo mundo. Sabia que seria injustiça de Deus? Seria injustiça. Porque Deus ia dar bênção para aquele cara que está cheio de pecado no coração e não se arrepende do seu pecado. Deus ia dar bênção para aquela pessoa que está dentro da igreja, mas está maquinando mal. Aquela pessoa que está dentro da igreja, mas está pensando no adultério, na pornografia, na prostituição que vai fazer depois que acabar o culto. Aí Deus chega aqui, não vou abençoar todo mundo. Não, seria injusto. Mas sabe qual é a realidade de uma igreja como essa? Deus ele chega nesse lugar e ele sonda individualmente os corações. Pastor, Deus ele sonda os corações, pastor. E apenas aonde tiver corações inclinados para Ele, aí você está permitindo Ele entrar na tua vida. Então você deveria orar
quando estivesse na presença de Deus, para o teu coração se inclinar para Ele. Sabia disso? Se o teu coração for um coração inclinado para Deus, pode ter certeza, um culto como esse é dia de milagre para a tua vida, no nome de Jesus. Só porque o teu coração está inclinado para Ele, tá bom? Mas dentro da palavra aqui essa noite, eu até entendo que aqueles que um dia abandonaram a carreira cristã, aqueles que um dia pararam e voltaram para trás, primeiro, é porque a sua botija não estava transbordando. Sabe como é que ele estava vivendo a caminhada cristã dele? Na reserva. Eu tenho o costume de andar na minha moto só na reserva. Ontem eu fui lá no Açaí. Antes de eu chegar no Açaí, minha moto começou a falhar. E eu me desesperei. Graças a Deus eu lembrei que existe um posto do lado do Atacadão. E aqueles que andam de moto sabem que quando a moto começa a falhar, você tem que acelerar bastante para ela ter uma forcinha para chegar. E eu acelerei, faltando acho que uns 100 metros do posto, ela não aguentou mais. Acabou a gasolina. Sabe o que eu tive que fazer? Glória, eu estava uns 100 metros distante do posto. Empurrar a moto. Mas sabe por quê? Aconteceu isso comigo? Primeiro, falta de vergonha na cara minha, que eu não poderia andar na reserva. Se eu me responsabilizei em andar na reserva, eu sabia que uma hora ela poderia parar e eu ficar empurrando ela. Então o erro foi de quem? Foi de Deus? Não, Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é totalmente minha. Sabe o que aqueles que um dia desviaram e pararam a caminhada cristã, sabe o que eles faziam? Eles decidiram viver apenas na reserva. Na reserva. Eu não busco tanto, não oro tanto, não leio tanto, não falo, não. Eu não sou aquela pessoa que ama tanto a Deus, não. Eu sou o que existe mais hoje no mundo aí, sabe o que é? Admiradores de Jesus. Se você ir numa mesa de bar, vai aqui na distribuidora aqui da esquina, vai lá numa mesa onde tem pessoas bebendo, e vai lá e fala assim: o que você acha de Jesus? Não vai ter nenhum blasfemo para falar assim: ei, Jesus não é nada, não. Perigoso alguém fazer o sinal da cruz, falar: Jesus é Senhor, né? Salvador. Entorna uma latinha de cerveja: Jesus é meu Deus, vamos falar. Se você for num prostíbulo e perguntar, as garotas de programa aqui, vocês querem morar no céu? Vocês vão morar no céu? Sabe o que vocês vão ouvir? Sim, nós vamos morar no céu, vivendo uma vida de pecado. A verdade hoje é que a sociedade admira Jesus. Desde o tempo de Jesus as pessoas já admiravam Ele. Um certo dia Jesus vem para os discípulos e pergunta: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Os discípulos começam a falar: ó Jesus, eu estava passando em certo lugar e alguém lá falou que o Senhor é Elias. Opa, sabe quem é Elias na Bíblia? O homem que orou e fogo do céu caiu. As pessoas estavam admirando Jesus, comparando ele até a Elias. Aí o outro discípulo fala: não, eu passei em outro lugar e já ouvi uma coisa diferente. Ouvi que o Senhor é Jeremias. Eita, profeta chorão, meu irmão. Jeremias. Outro passa: não, Jesus, tu acredita que eu estava passando e eu ouvi de um grupo de pessoas cochichando a respeito do Senhor, e estão falando que o Senhor é algum dos profetas do antigo, lá do tempo passado, que ressuscitou. Eles admiravam Jesus. Eles apenas não conheciam quem é Jesus, porque entenda uma coisa: o mundo admira Jesus, mas não conhece, porque trevas e luz não se misturam.
Alguém que vive no pecado pode admirar Jesus sim, mas nunca vai conhecer Jesus se não largar o seu pecado. Não conhece. Apenas quem conhece Jesus sabe quem é? O povo que um dia foi salvo e remido pelo sangue dele. Um dia que aquele povo que um dia entregou sua vida e decidiu viver os dias da sua vida nessa terra totalmente para ele. É tanto que Jesus olha para os discípulos e depois pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? Um iluminado abençoado chamado Pedro, a Bíblia fala que Pedro abre a boca e fala: sabe quem tu és? Eu sei. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Tu és o Cristo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas sabe quem revelou para Pedro? Foi o Espírito Santo de Deus. É só crente que conhece quem é Jesus, mas as pessoas admiram. E existe pessoas dentro da igreja também que admiram Jesus. E sabe qual é a história de pessoas que um dia pararam a caminhada cristã? Porque eles eram apenas admiradores. E o admirador é assim: eu te admiro até eu não ver um defeito ou alguma coisa que eu não goste em você. Eu te admiro até aí. Depois, quando eu ver alguma coisa que eu não gosto em você, eu paro de te admirar. Você já ouviu algum testemunho de pessoa falando: eu admirava tanto fulano de tal? A mulher falando: eu admirava tanto a fulana de tal, mas eu parei de admirar ela. Por quê? Porque viu uma coisa que não gostou. Pastor, existe algo em Jesus que para o homem, para a mulher, não possa se agradar? Ou se existe? A verdade é que quando se olha para Jesus, a vida de Jesus confronta a tua. E tudo que você olha para se espelhar em Jesus é confrontando o teu pecado. É por isso que tem pessoas que não aguentam servir Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, ele confronta. Jesus bate pesado. Jesus requer mudança na vida do discípulo. Quando Jesus vai falar para os discípulos a respeito de servi-lo, sabe qual é a ilustração que Jesus usa? Em um tempo onde todo mundo morria, a maioria das pessoas morriam pregado em cruz. Em um tempo onde a forma de execução mais comum era o soldado pegar e colocar a pessoa na cruz e matar a pessoa na cruz. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, tá bom? Você pode ver os discípulos se espantando com isso. O quê? Sabe o que Jesus estava falando? Estava falando assim: quem quiser me seguir, pega a sua cruz e caminha para a morte. Jesus estava falando isso. Então o evangelho, ele faz tu renunciar. Um evangelho que não renuncia a prazeres, não renuncia àquilo que tu gosta, não é evangelho. Entenda isso no nome de Jesus. Hoje, no tempo moderno que nós vivemos, nós até vemos crente vindo para a igreja, mas não largando o pecado lá do mundo. Nós vemos, parece até normal. Parece até normal. Eu fico triste quando eu vejo algumas testemunhas de pessoas falando: rapaz, fulano de tal entrou para a igreja e foi pior. Eu já vi pessoas falando isso. Mas o que mais existe hoje no nosso meio, sabe o que é? Pessoas vindo para a igreja e não tendo transformação em sua vida. Pessoas vindo para a igreja, mas continuando lá no adultério, na pornografia, mentindo, roubando, continuando. Tem pessoas que vêm para a igreja para cobiçar irmão, para cobiçar irmã. Pastor, existe. Essa pessoa foi alcançada por Jesus? Essa pessoa conhece Jesus? Não conhece. Primeiro porque evangelho significa boas novas. Significa ter uma vida transformada. Se um dia alguém entregou a vida para Jesus, e eu quero que você entenda uma coisa aqui, bem explicado, que eu vou falar para você depois não sair falando besteira. A nossa igreja, nós temos um costume de chamar alguém para aceitar Jesus. No final de algumas palavras aqui, eu falo: quem quer aceitar Jesus?
Aí a pessoa sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Aí aqui eu oro. A gente fala uma coisa. Nem sempre aquele que sai do lugar e vem até aqui na frente, quando eu oro, ele já é um salvo. Sabe por quê? Porque eu sei, eu sou pastor. Existem muitas pessoas que tomaram a atitude de sair da cadeira e vir até o altar, às vezes por uma emoção, às vezes para agradar a mãe, ou às vezes para fazer uma média com a gatinha que ele está paquerando, ele veio até aqui. Eu já orei por diversas pessoas em um culto de domingo por salvação, e no culto do outro domingo eles não estarem mais na igreja, e nunca mais aparecer. Eu te pergunto, foi salvo? Foi não. Sabe por quê? Porque isso aqui é o início. Eu creio sim na oração da salvação, mas eu creio muito mais quando uma pessoa ela decide se arrepender do seu pecado e ter uma transformação de vida. É isso que gera salvação. É arrependimento. Então alguém que aceita Jesus hoje nunca mais apareceu na igreja, não foi salvo. Porque a caminhada cristã, ela é uma caminhada. Ela é uma maratona. A verdade é que dia após dia você vai se libertando, você vai querendo se libertar. Uma coisa que eu sempre prego e eu falo, o ímpio lá da rua, ele precisa de salvação. Agora o crente que é eu e você, todos os dias nós precisamos de libertação. Sabia disso? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando até ser dia completo. A nossa caminhada cristã ela é comparada com a luz da aurora. Aqueles que sabem o que é, mas quem não sabe, se um dia você acordou de madrugada, 5:30 da manhã, e você começou a olhar e presenciar o tempo, você sabe que o dia ele foi chegando devagarzinho. A luz da aurora vai clareando, clareando até ser dia perfeito. É a nossa caminhada cristã. Nós vamos evoluindo, evoluindo, eu vou querendo evoluir, tá bom? Porque eu entendo que Deus também não faz na vida de quem não quer não. Eu vou querendo, vou querendo, vou querendo. E vai clareando, vai aperfeiçoando a obra dele na minha vida. Um dia da perfeição é quando Jesus voltar para nos buscar. Tá? Mas eu quero que você seja um livro aberto, seja uma Bíblia lida, que as pessoas leem na tua vida, tá bom? Testemunhos de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, você não precisa pregar nada lá no teu trabalho. Se tiver oportunidade, faça. Mas algumas pessoas vão se converter lá no teu trabalho olhando a tua forma de trabalhar e a tua forma de se comportar lá dentro. Se existe alguma mulher que não tem marido crente aqui, você às vezes não precisa ficar enchendo a cabeça dele, querendo colocar a Bíblia na cabeça dele, não. Sabe como é que ele vai se converter? Vendo a tua conduta, o teu testemunho de vida cristã. Se existe alguma mulher aqui que não tem marido crente, sabe como é que ele vai se converter? Vendo o teu testemunho, vendo a tua vida cristã lá dentro da tua casa. É a melhor forma de tu pregar a palavra de Deus. Sério, pastor? Sério. E todos aqueles que abandonaram a caminhada cristã, em nome de Jesus, entenda, eles andavam na reserva. Pastor, como é que eu posso, pastor, ser uma pessoa que comece bem, pastor, e termine bem a minha caminhada cristã? Como, pastor? Existem 3 coisas que nos dão mais fôlego nessa maratona, tá bom? Que só vem pela companhia do Espírito Santo. Olha só, 3 coisas que vai te dar fôlego nessa maratona cristã. Primeiro, paixão pela presença de Deus. Se você não tiver paixão pela presença de Deus, você vai ser um dos que vão desistir da caminhada cristã, tá bom? Sempre lembrar do teu testemunho, em outras palavras, sempre lembrar de onde Deus ele te tirou. Se você lembrar de onde Deus te tirou, eu falava um dia desse aqui, eu repito, ó. Tu quer motivos para agradecer a Deus? Quantos querem motivo para agradecer aqui a Deus? Levanta a mão. Eu te dou um motivo. Sabe qual é? Olhe para trás e veja de onde Deus ele te tirou. Se você olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, você vai ter motivo suficiente para servi-lo até você morrer.
Porque tem gente aqui que Deus tirou da sarjeta. Acho que você não estava nem no fundo do poço. Se existia algo mais fundo que o fundo do poço, é nesse lugar que você estava. E Deus foi lá e te tirou. Todo sujo, imundo, perebento, cheio de chagas, cheio de pecado. Aí Deus te trouxe para a presença dele. Fez igual o samaritano fez com aquele que estava caído no meio do caminho. Lavou, colocou remédio nas feridas, colocou uma roupa nova, colocou sandálias novas, levou para a hospedaria, pagou para ficar lá hospedado. Foi isso que Deus fez na tua vida. Eu tenho algumas pessoas que entraram nessa igreja aqui, até ficou mais bonito, até ficou mais bonita. Tu acredita? É sério. Tem algumas pessoas, num tempo dele nós fizemos uma montagem de uma foto do irmão aqui da igreja. O antes de se converter e o depois. O antes ele estava segurando uma latinha de cerveja assim, magro, esquelético. Meu irmão, todo feião. Aí nós coloquemos o depois, na presença de Deus, pregando a palavra, microfone na mão. Todo bonitinho, camisa passada. Aí você consegue visualizar o antes e o depois. Até mais bonito o Espírito Santo deixa a pessoa. Isso é motivo para agradecer, tá bom? É demais motivo para agradecer, essa é a verdade. Então, se você olhar para aquilo que Deus fez na tua vida, pode ter certeza, você sempre vai permanecer na presença dele, no nome do Senhor Jesus. Você nunca vai desviar, você sempre vai perseverar. E a outra coisa, se você fizer, pode ter certeza, você um dia vai chegar lá no final. Sabe qual que é? Olhos fixos na eternidade. Pastor, olhos fixos na eternidade? É. Sabe por que eu sirvo Jesus? Vou te ser bem sincero. Porque um dia eu quero passar a eternidade ao lado de Jesus. Quando eu aceitei Jesus, uma esperança nasceu no meu coração. A esperança de um dia passar uma eternidade ao lado dele. E aonde Jesus ele estiver, eu quero estar. E a Bíblia fala que o lugar de habitação do meu Jesus, do meu Deus, é o céu. Então eu oro para Deus e eu oro falando, Deus, eu quero ir para o céu. Os meus olhos, eles contemplam isso. Se você, isso aqui é uma experiência. Em alguns momentos de oração, quando você ora a Deus, sempre vem alguns sentimentos no coração daquele que ora. Sabe qual é o sentimento? De não pertencimento a essa terra. Eu não sei se alguém que um dia em momento de oração adorando a Deus, mas sentiu saudade do céu. Aí você pode perguntar assim, pastor, senti saudade daquilo que eu nunca, da onde eu nunca fui? Cara, é louco, mas existe. Em um momento de clamor, do teu coração está derramado na presença de Deus, bate uma saudade de um lugar que você ainda não viu. Pastor, o que é isso? É a esperança e os teus olhos focados na eternidade, que é o Senhor. Pastor, nunca aconteceu isso comigo. Vai orar mais. Vai se derramar mais na presença de Deus. Essa forma que você adora a Deus ainda não está muito fraca, essa é a verdade. Tá? Se você nunca sentiu saudade do céu, vou te ser bem sincero, pode ser uma forma de medir a tua vida cristã. Porque você pode pensar que está abalando. Aí a banda canta um louvor, aí tu coloca a mão no bolso e fica cantando letras que a banda está cantando. O pastor pega para pregar e você apenas está ouvindo palavras, mas que palavras que podem estar entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Se preocupe. Quando chegar nesse nível, se preocupe, tá bom? Porque eu entendo que um dos momentos que você sente saudade do céu é quando teu coração está derramado. Pastor, é dessa forma? É quando você começa a orar a Deus,
E você sente mais desejo de estar na presença de Deus. O pastor contou um testemunho ontem aqui. Eu vi também esse vídeo no Facebook. Vi ontem também esse vídeo de dia. Ele contou à noite. Eu vi esse vídeo do sobrinho de um homem, do saudoso Davi Miranda, fundador da Igreja Deus Amor, o sobrinho dele. E do lado, é um podcast, é uma conversa. Do lado tem uma senhora, uma obreira da Igreja Deus Amor também, senhorinha, velhinha. E eles estão conversando sobre oração. E uma pergunta é feita para o sobrinho dele, um jovem: como é que é a tua vida de oração? E ele fala para o rapaz assim: rapaz, vou te falar a verdade. A minha vida é muito corrida. E eu não tenho muito tempo agora de estar orando, tirando horas e horas com Deus. Mas às vezes eu fico orando no carro. Eu viajo, ele falando assim, eu viajo muito com a minha irmã. Aí eu vou orando a Deus no carro. Mas as minhas orações, elas são orações rápidas. Orações rápidas. E ele colocou, e ele falou uma coisa que ele não deveria falar. Ele falou: nem precisa esse negócio de orações mais longas. Aí quando passou para a senhorinha começou a falar, falou: eu oro 3, 4, 5 horas por dia. E ela contou uma experiência, falou assim: teve uma vez na nossa igreja que nós fizemos um propósito de 12 horas de oração. E ela falou: eu só parei de orar porque tinha acabado o propósito. Mas quanto mais eu orava, mais vontade dava de orar. Quanto mais eu falava com Deus, mais vontade dava de falar com Deus. O jovenzinho ficou olhando, vergonhado. E ela falou uma chave que depois eu fiquei pensando. Mulher de oração, tem autoridade naquilo que ela falou. Ela falou assim: a oração, ela parece que ela destrava depois de 2 horas. Até 2 horas parece que você fica ali meio pesado, mas depois que você transpassa 2 horas de oração, aí você já está no céu agora e você não quer mais parar de orar. Ela falou isso. E é verdade, eu sei que alguém que nunca orou 2 horas. Mas eu já orei a madrugada toda. Pastor, como é que ora a madrugada toda? Eu já orei o dia todo. Já fiz propósito de 3 dias dentro da igreja orando. Como é que faz isso, pastor? Depois das 2 horas destrava. Você não quer mais parar, você quer estar falando com Deus, porque é prazeroso. Está falando com Deus, é prazeroso. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus você tenha isso na tua vida. Se você andar, caminhar, correr a tua caminhada cristã dessa forma, pode ter certeza, você vai terminar bem ela. Entenda uma coisa, conselho pastoral. Você pode começar bem a tua caminhada cristã e terminar ela bem. Você pode dar um glória a Deus para Jesus? Tá bom? Você pode terminar bem e concluir ela bem. Ou você pode começar mal, mas terminar bem. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? A única coisa que você não pode é começar bem e terminar mal. Pastor, por que o senhor fala isso? Base na Bíblia. Isso é conselho, eu vou concluir já, tá bom? É base na Bíblia, tá? Coloque isso na tua cabeça. Você pode começar bem a tua caminhada cristã, porque Deus permite isso, e você terminar ela melhor ainda, servindo ao Senhor, tá bom? Ou você pode começar mal, mas você terminar ela bem. O que não pode é você começar bem e terminar mal. Aí não pode, aí você vai para o inferno, tá bom? Mas se você for na Bíblia, existem diversos personagens que começaram bem e concluíram bem. Eu posso citar Daniel, que começou bem a sua caminhada cristã, terminou bem. Eu posso citar os 3 meninos da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias. Qual outro? Um dia desse um pregador, eu sempre esqueço ele, mas um dia desse um pregador que falou os 3 na lata, o nome verdadeiro deles. Misael, Azarias e qual outro? Ananias. Começaram bem e terminaram bem. O José do Egito começou bem e terminou bem. Pastor, homens que começaram mal, mas terminaram bem. Moisés foi um assassino, se você não sabe. Começou mal, mas Moisés terminou bem.
É tanto que a morte de Moisés, nunca ninguém achou o corpo dele. Deus o trouxe para junto de si. Terminou bem, Moisés. Apóstolo Paulo começou mal. Começou perseguindo o crente. Começou perseguindo a igreja. Começou mal. Mas ele terminou bem. Terminou como, se você for ver o Novo Testamento, mais da metade foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um dos pais da igreja. Tá bom? Aquele que não andou com Jesus, mas foi apóstolo de Jesus. E chegando na sua velhice, terminando o seu ministério, ele cita um dos versículos que nós mais conhecemos. Quando alguém morre em Cristo, nós colocamos esse versículo do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé em Jesus Cristo. Terminou bem. Sabe o que eu quero para nós? Fala a verdade, nós terminamos bem a nossa caminhada cristã. Cláudio Duarte, ele até brinca numa coisa. Ele fala assim: quando nós chegarmos no céu, nós podemos ter uma surpresa lá no céu. Porque nós podemos, primeiro, não encontrar pessoas que nós pensávamos que elas iam para o céu. Mas eu jurava que aquele irmão que estava sentado lá na igreja vinha para o céu. E tu vai olhar, cadê ele? Não veio para o céu. E ele brinca falando: e nós podemos ter outra surpresa lá. É de nós vermos pessoas que nós jurávamos que elas não iriam vir para o céu, mas estão lá. Mas vou te falar a verdade, sabe o que é isso? É a forma que você vai terminar a tua caminhada cristã. Termine ela bem, em nome de Jesus. Não desista, vá até o final, só tenha plano A. O presbítero Marcos tem uma pregação que ele prega e ele fala assim: irmãos, um dia eu quero chegar no céu. Eu quero tanto chegar no céu, que se eu chegar lá sem uma perna, sem um braço, sem um olho, para mim já é vantagem. Mas o que importa é que eu quero chegar lá no céu. Na maratona você tem que ter esse pensamento. Tem esse pensamento: pastor, não estou conseguindo correr muito. Vai trotando, vai trotando, vai trotando. Mas não para não, vai trotando, ó. Pastor, não estou conseguindo trotar, pastor. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Vai devagar, vai andando. Pastor, não estou conseguindo mais andar não, pastor. Vai se arrastando. Se arraste, meu irmão. Peça misericórdia da parte de Deus, mas continua caminhando. Se você fizer isso, pode ter certeza, um dia você vai estar no céu, sentado ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, participando da grande ceia, celebrando com o Senhor e cantando aquele louvor que nós vamos cantar agora. Valeu a pena, tá bom, em nome de Jesus.